Olá, pessoal. Bom, não assustem com o título da aula, né? É trabalhoso, mas nem tanto assim, né? A gente vai ver que o maior trabalho que a gente teve foi nas aulas anteriores, né? Então, na verdade, a gente vai estar olhando, né, um exemplo que vai ajudar a gente a entender melhor os resultados vistos até aqui, né? E além disso, né, ele vai servir como guia para a gente obter grupos de Galois de outras extensões. Bom, o exemplo que a gente vai estar estudando essa aula toda vai ser o grupo de Galois, né, do corpo de decomposição desse polinômio aqui. Então, vai ser o grupo de Galois do corpo de decomposição desse polinômio aqui, ó. T a quarta menos 2 sobre Q, tá? Beleza. Bom, então vou chamar de F, né? A gente vai ver alguns itens aqui que estão discriminados também no texto da aula. Bom, então a primeira coisa é dar nome para esse polinômio, né? Vamos chamar ele de f de t, tá? Então a gente tem esse polinômio aqui, tá certo? E vamos tomar cá, né, um corpo de decomposição para f, né? Que a gente sabe que existe. Opa, tá, né? E o k está aqui nos complexos. Tá bom? Então, como a gente está olhando agora o polinômio no seu corpo de decomposição, então a gente pode fatorar ele em fatores lineares, né? Então, o f, ele passa a ter essa. A gente pode escrever ele, né, como esse produto aqui. Então, vai ser t menos xi. Eita, deixa eu tentar caprichar um pouco aqui nesse xi. Não melhorou muito não, mas enfim. Então, vamos lá. T mais xi. T menos i, que multiplica xi. E t mais i, que multiplica xi, né? Esse que se na verdade é para a gente não ficar escrevendo, se bem que eu não sei o que é mais difícil, né? Ficar escrevendo essa letra grega ou raiz quarta de 2, tá? Bom, e esse cara aqui ele é real e positivo, né? Tá certo? Então a gente tem essas raízes, né? Que vai ser menos raiz quarta de 2 mais raiz quarta de 2, né? E menos i raiz quarta de 2 mais i raiz quarta de 2. Tá certo? Então, portanto, né? A gente tem que o nosso corpo de decomposição ele vai ser Q, Xi, I, tá certo? Aí, no caso, nesse corpo, né, esse polinômio ele pode ser decomposto em fatores lineares, tá certo? Aí, o que mais que a gente viu até agora? Bom, como o K é um corpo de decomposição, né, então segue, né, de algum teorema que a gente viu aí para trás, né, que a extensão, né, K com relação a Q, ela é finita e normal, tá certo? E como a gente está trabalhando no C, né, nos complexos, então a separabilidade ela é automática, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso, tá certo? Bom, agora vamos encontrar o grau, né, dessa extensão, tá? Então, pela lei da torre, né,
a gente tem o seguinte. A gente tem que a gente pode escrever, né, isso aqui como, opa, tá, não é, só lembrando que o nosso K, né, ele é isso aqui, né, é o se e, tá, isso aqui e que multiplica isso aqui, tá certo? Bom, note o seguinte, né, que o polinômio minimal, né, vou escrever aqui, ó, o polinômio minimal de i sobre, agora a gente está olhando sobre que si, né, é t quadrado mais 1, tá certo? Então, se a gente tem que esse polinômio, bom, se a gente tem esse polinômio minimal, né, então meio que a gente já sabe que essa extensão aqui, ela tem grau 2, né? Tá. Agora falta a gente determinar, né, qual que é o grau dessa extensão, tá certo? Então, agora é o seguinte, é a mesma coisa, né? Então, como o que se, né, ele vai ser raiz, né, do f de t lá, né, sobre q, e a gente tem, além disso, a gente tem que o f, né, de t, ele é irredutível por Eisenstein. Como ele é irredutível, né, então implica, né, que esse f, ele vai ser o polinômio minimal também para a raiz quarta de 2, né? De que se sobre que, tá? Bom, então a gente tem aqui o nosso f, ele tem grau 4, né? O... E ele é minimal, né? Então a gente tem que essa extensão, ela vai ter grau 4, né? Então no final das contas a gente tem que isso aqui vai ter grau de extensão 8, certo? Então beleza, então já encontramos o grau de extensão, né? Muito bem, então meio que a gente sabe, né? Quando a gente for olhar o grupo de Galois disso, a gente sabe que vão existir 8, né, Q automorfismos, né? Então, beleza. Agora, item 3, né? O que que a gente vai fazer, né? A gente vai encontrar os elementos, né, do grupo de Galois. Então, vamos encontrar os elementos do grupo de Galois K, Q, né? Bom, então dá para a gente encontrar eles na raça, né? Ou pelo corolário 5.3.1, né? Deixa eu só. é, Bom, vou fazer o seguinte: eu vou colocar, né, o que que são esses caras, né? Aí eu vou colocar o que que é o corolário para a gente relembrar, né? E como é que a gente pode usar esse corolário, né, para estar encontrando esses queuautomorfismos, né? Então, a gente a princípio, né, então a gente consegue garantir a existência, existem que automorfismos, né, que eu vou chamar de sigma e tal, tais que eles têm esse seguinte comportamento, né, que o sigma ele vai levar
o I no I, né? E o sigma eleva o xi no xi, tá? Lembrando, gente, que o que aparece aí de diferente, né, dos inteiros vai ser esse sigma, esse i, né? E o xi, que para a gente é a raiz quarta de 2, tá? Então, uma vez que a gente determina, né, o que esses homomorfismos, né, esses que serão os nossos automorfismos valem, né, nesses números, então ele já vai estar completamente determinado, né? Porque a gente quer que eles fixam, né, os elementos inteiros, os elementos racionais, desculpe. Então, beleza, né? Então aqui a gente tem que esse aqui ele meio que dá uma mexida aqui no xi, né? Dá uma permutada no xi, e esse aqui ele vai dar uma permutada no i, tá? Tanto é que no xi ele vai manter fixo, tá? Bom, deixa eu pegar aqui o nosso o nosso corolário só para refrescar um pouco a memória. E vamos ver como ele pode ajudar a gente a determinar esses automorfismos. Então, beleza, né? O corolário é esse aqui, tá? Que diz que se eu tenho duas extensões algébricas simples, né? Onde o alfa e o beta possuem o mesmo polinômio minimal, né? Então, essas extensões são isomorfas, tá? Então, vamos entender como é que a gente usou isso aqui, né? Então, note o seguinte, ó, que as extensões, né? Que a gente pode, por exemplo, começar entendendo, né, que eu posso escrever isso aqui como sendo essa extensão simples aqui, ó. QI. Ela é simples, né, com a base sendo isso aqui, tá? Esse aqui é o meio que o nosso corpo base, né? E aí você meio que estende ele de maneira simples com relação ao xi, tá? E aí o que que a gente tem, né? E a gente tem que xi e xi possuem o mesmo polinômio minimal, tá? Que é o nosso t a quarta menos 2, né? Tá certo? Bom, então o que que vai acontecer, né? Então, por esse corolário 5.3.1, existe um isomorfismo. Então, vou colocar aqui, né? Pelo corolário 5.3.1, existe um iso, tá? Que eu vou chamar de sigma, que vai ser o nosso sigma, né? Que sai de QI xi, tá? E chega em QI xi, tá? E o que que acontece, né? E na base, ele é a identidade, tá? Então, então existe esse isomorfismo, né? Que meio que a gente está vendo aqui que ele vai levar, né, aqui, ele vai levar o sigma, ele vai levar o xi no xi, né? E o que que mais que ele faz, né? Ele mantém, né, fixo os elementos de QI, tá? E quando eu restringo ele aqui no QI, tá? Isso aqui é a identidade, né? Tá certo? Beleza. Então, o que mais que a gente tem, né? Então, como
que, que se é igual a que e que se, e que por sua vez, né, é igual a isso aqui também, temos que o nosso sigma, né, é um que automorfismo de Q e C. Tá certo, gente? Então, como isso aqui é igual a isso, né? E por sua vez é igual a isso, então a gente vai ter que. E o nosso sigma ele fixa, né, os elementos de Q e I, né? Então, em particular, ele vai fixar também os elementos de Q. Então, a gente consegue concluir, né, que ele vai ser um Q-automorfismo, né? Tá certo? Aí, para a gente obter o tal, basta fazer a mesma coisa, né? Só basta olhar que e tá, que é a mesma coisa que isso, né? Como sendo isso aqui, ó. Tá? Aí você vai mandar isso aqui no menos i, né? E repetir o que foi feito para obter sigma, tá? Tá certo? Muito bem, né? Aí o que que a gente tem, né? A gente tem que o produto, né, na verdade, quando eu vou falar agora de produto, né, na verdade estou falando das composições, né? Mas só para não ficar carregando muita anotação, então eu vou estar chamando de produto, mas na verdade, né, o que a gente está olhando aqui é as composições desses automorfismos, tá? Então, só deixando claro isso, né? Porque no livro e em outras referências também, que caso vocês forem consultar, ele vai estar só como produto, né? Mas implicitamente, né, a gente está meio que fazendo a composição, né? Então, o produto de sigma e tal, né, produzem 8 distintos Q-automorfismos de K, tá? Repara o seguinte, né, que se a gente pegar, né, e calcular todas as possibilidades possíveis, né, de produtos que a gente tem e de potências, né, que a gente tem do sigma e do tal, a gente vai gerar muito mais que 8, né? Porém, esses a mais aí vão ser redundantes, né? Vão ser iguais aos 8, né? Então, a gente, tipo, no final só vai obter os 8 mesmo, tá? E esses 8 são exatamente esses aqui, ó, que eu vou estar colocando aqui já tem uma tabelinha aqui pronta, né, para facilitar a nossa vida. Que vão ser esses 8 aqui, ó. Aí a gente vai ter identidade, né? A gente vai ter o sigma e o tal que a gente. O sigma e o tal, né? Que estão aqui, tá? Aí aqui, nessa coluna que está falando o efeito sobre Xi e o efeito sobre I, é nada mais nada menos que você aplicar, né? No caso aqui, aplicando sigma em Xi, né? Vai dar menos Xi.
E aplicando o sigma em I vai dar I, né? Então o que acontece é que, repara bem, ó, todas as potências, né, de sigma, elas fixam I, né? E as potências, né? No caso, a gente não tem potências aqui de tal, né? Porque se você compor o tal com ele mesmo, vai dar a própria identidade, né? Então o tal tem ordem 2 e o sigma tem ordem 4, né? Mas é que ele fixa E, né? Ele fica xi. E aqui a gente tem as outras possibilidades, né? Porque o que que acontece? Eu posso pegar, né, as potências aqui de sigma e tá multiplicando aqui com tal, né? E aí obter esses outros números também. Tá certo? Olha, eu acho que lembra um pouquinho de Edral, né? E é isso que a gente vai falar agora no item 4, né? Bom, a gente também pode encontrar uma estrutura, né, abstrata de representação para esse grupo, né, de Galois através dos seus geradores, né? Então, o grupo, ele também pode ser representado dessa maneira, né? Então, eu posso, eles são dados, os geradores são esses aqui, ó, são o sigma e o tal, né? E aí a gente vai ter as seguintes relações, né? Que a gente tem que sigma quarta tal ao quadrado é igual a identidade, né? Então aqui eu só estou falando, né, o que que é a ordem de cada um deles, né, do sigma e do tal. E agora eu vou falar, né, como o sigma se relaciona com o tal, né, quando a gente faz a operação entre os dois, né? Então, eu fazendo a operação aqui de sigma com tal, né, vai ser a mesma coisa que sigma ao cubo tal, tá? Então, com isso aqui, né, tipo com os geradores e as relações aqui, a gente consegue também determinar o grupo, tá? E esse grupo, ele possui a mesma representação, né, que o D4, que é o grupo diedral no quadrado, né, que é o grupo das simetrias do quadrado, né, que é dado pela rotação, né, de 90 graus com a reflexão, tá? Então, no caso, a gente pode fazer o seguinte, né, a gente pode identificar cada raiz, né, do polinômio t a quarta menos 2, né, como os vértices de um quadrado, né, e a reflexão, né, a gente pega a reflexão em torno do eixo da diagonal, tá, então, que vai ser, então a gente vai, beleza, né, então a gente tem aqui os vértices, né, vão ser as raízes aqui, aí a reflexão vai ser em torno da diagonal, tá, do eixo x igual a y, tá? E a rotação, né, como a gente está no grupo de simetrias do quadrado, né, vai ser com relação a 90 graus, né, ou seja, com relação a π sobre 2, né, de rotação. Que a gente também consegue representar, né, com essa seguinte figura. Tá? Então aqui a gente tem o eixo da diagonal, né, e a reflexão, né, as raízes que estão aqui que estão representado mesmo no plano complexo mesmo, as raízes meio que teriam essa representação, né? Tipo, meio que você tem os conjugados aí, né, tal, né? E as rotações, né, que aqui você gira sigma, gira sigma, gira sigma, gira sigma, né? Certo? Bom, o item 5, né, a gente tem que o G possui os seguintes subgrupos de Galois, né? Então aqui a gente tem que o G, né, vai possuir 8 subgrupos, né?
Que aí é simplesmente a gente juntar, né, e organizar as coisas, né? Então, aí a gente vai ter esses subgrupos aqui, né? A gente vai ter um só de ordem 8, né, que é o próprio G, tá? Aí a gente vai ter esses aqui de ordem 4, né, que faltou escrever aqui, né? Então, depois eu vou estar colocando lá no texto, né? Mas aqui a gente tem os de ordem 4, tá? Que são esses aqui, o de ordem 2 e o de ordem 1, que é a própria identidade, né? Que na verdade aqui também está errado. Aqui a gente tem que a identidade é, é só a identidade. Não tem muito o que inventar aí, não. Tá certo? É só. Você pode colocar aqui isomorfo, né? Isso aqui, né? No caso, né? Tá? Então, beleza, né? A gente tem esses seguintes subgrupos, né? E a gente consegue representar, né, esses subgrupos também como uma, como é que eu posso dizer, né? Como inclusões, né? Como assim, como inclusões? É o seguinte, a gente também pode colocar esses subgrupos, né, da seguinte maneira. Podemos representar as inclusões dos subgrupos. Tá, então a gente pode também criar um diagrama que representa, né, as inclusões dos subgrupos, que é isso que daqui a pouco vocês vão entender porque que eu coloquei esse diagrama, né? Então, aqui você pode enxergar o seguinte, né, que ele está representado meio que de baixo para cima, né? Então, o que está abaixo está contido no que está nos andares seguintes, né? Então, você tem que o grupo I, né, que só possui o elemento identidade, está contido no A, né? O A, por sua vez, está contido tanto no U quanto no S, né? E que, por sua vez, isso aqui está contido no G, tá? Então, a gente tem esse diagrama, tá certo? Agora, o que vai ser interessante a gente ter visto esse diagrama, né, que a gente vai ver a correspondência de Galois, né? Então, porque ali a gente tem os subgrupos, né, mas a correspondência de Galois vai dar os respectivos, né, subcorpos, né, que estão correspondidos com esses subgrupos. Então, o que acontece, né, é que, como a gente viu anteriormente, né, então a gente tem que a função adaga, né, que é minha cruzinha aqui, né, nos fornece uma inclusão reversa, né? Tá? E aí a gente pode observar essa inclusão reversa, né, através desse outro diagrama aqui. Bom, então aqui, né, a gente inverte tudo que a gente tinha no diagrama anterior, né? E é só lembrar o seguinte, né, que aqui isso aqui vai ser a mesma coisa que o K, né? Porque só lembrando que isso aqui fixa, né? É o corpo que é fixo por todos os automorfismos de G, né? Então aqui vai dar o próprio K, né? E lá aqui vai dar o próprio L, né? Porque lembrando, né, que esse adaga, né, ele é o quê, né? São os elementos de L, né, que são fixos pela identidade. Mas todo mundo é fixo pela identidade, né? Então isso aqui dá, todo mundo de L vai ser fixo pela identidade, né? Então vai dar o próprio L, tá? Aí aqui, né, vai ter algum, né,
automorfismo que vai fixar todo mundo de K aqui, né? Tá? E aí, porque todos eles fixam. Ah, aqui, desculpa, aqui eu confundi, né? Que a gente chamou aqui de K, né? Na verdade. É o seguinte, né? Vamos botar direito o nome aqui, né? Aqui vai ser isso aqui, né? Que é o nosso K. E aqui é o nosso Q, né? Tá. Então, beleza. É porque como a gente sempre usa L aqui em cima e K aqui embaixo, né? Eu acabei me confundindo, né? Então, aqui, tá, é aqui. Maravilha. Então, ou seja, né? A identidade fixa todo mundo aqui, né? Beleza. Então, agora no próximo passo, né? Que é o passo 8, como descrever, né, os elementos desses corpos intermediários, né? Então, como descrever os elementos desses corpos intermediários, tá? Bom, existem três subgrupos, né, de K com... Desculpa, existem três subcorpos, né, de K com grau de extensão 2 sobre Q, né? Então, deixa eu só anotar isso aqui, né? Existem três subcorpos de K com grau 2, grau de extensão 2, né? Sobre Q, tá? Que são QI, tá? Q raiz de 2 e Q I raiz de 2. Bom, e esses corpos, né, eles são fixados, então são fixados por S adaga, T adaga e U adaga, respectivamente. É só pegar mesmo e fazer as contas lá e ver que realmente dá isso, né? Tá certo? Agora os outros já vão dar um pouquinho mais de trabalho, né, para ser encontrado, tá? Então vamos analisar um possível método, né, para encontrar os elementos, né, do C adaga aqui, né? Do corpo, subcorpo fixado por C, tá? Então a gente começa da seguinte maneira, ó. Um elemento qualquer, né, de K pode ser expresso da seguinte forma. Então, um elemento qualquer de K, tá? Lembrando que K para a gente é isso aqui. Pode ser expresso por, vou chamar de x, né? A gente pode colocar assim, ó, vai ser um A0 mais A1 psi mais A2 psi quadrado mais A3 psi ao cubo mais A4i mais A5 e psi mais
A6x quadrado. Vamos puxar um pouco para trás isso aqui. Só um momento. Como eu fiz meio torto aqui, né? Isso aqui. Tá. Agora a gente faz assim, a gente puxa isso aqui para lá. E a gente apaga isso aqui. E aqui a gente coloca assim, ó. Pronto, agora ficou uma maravilha aqui, ó. Mais A7 e seu cubo, tá? Onde a gente tem que os elementos, né, A0 até A7, né, são racionais, tá certo? Então, quando a gente aplica, né, o sigma tal, né, que se você voltar lá atrás, vamos dar uma olhada no C, né? O C é a identidade e o sigma tal aqui, tá? Então a gente vai aplicar o sigma tal para ver o que fixa, né, aquele elemento. Tá? Então, quando a gente aplica o sigma tal aqui nesse x, isso vai dar exatamente isso aqui, ó, vai dar 0 mais... bom, tentar fazer um pouco menor para caber, mas se não couber também não tem problema, né? Então, A0 mais A1 e si mais, na verdade que é um menos, A2 si quadrado menos A3 si ao cubo menos A4 e mais A5 menos I si mais deixa eu ver aqui, não é menos, aqui é menos A6 I x ao quadrado e menos A7 I x ao cubo. Ajeitando tudo isso, né? Isso aqui vai ser igual a 0 mais A5 si menos A2 si quadrado menos A7 si ao cubo menos A4 e mais A1 e si mais A6 e si quadrado e menos A3 e si ao cubo, tá certo? Então, o x, né, ele vai ser um elemento fixado, né, por sigma tal, né? Isso aí somente se a gente tiver o seguinte, né? Tipo, aqui a gente tem que o A0 não muda, né? Então, o A0 vai ser igual a 0. A gente quer também que o A1 seja igual a 5, né? O A2 seja igual ao menos A2. O A3 seja igual a menos A7. O A4 quero que seja, então aqui tem 0, 1, 2, 3, 4, né?
Então, o A4 eu quero que seja igual a menos A4. O A5 eu quero que seja igual a A1. O A6, o A6 continua o mesmo, né? A mesma coisa que com o A0, né? Igual a 6. E o A7 eu quero que seja igual ao menos A3. Então, o que que acontece, né? O que que a gente conclui disso aqui tudo, né? Que, portanto, a gente, para A0 e A6 são arbitrários, né? Então, A0 e A6 são arbitrários, enquanto, né, que o A2, né, e o A4 são possíveis, né, se eles forem zero, né? Então, A2, porque eu tenho que A2 é igual a menos A2 e A4 é igual a menos A4, né? Então, A2 é igual a A4, que vai ser igual a zero, né? E o que resta para a gente, né, é que a gente tem que o A1 é igual a 5, o... e o A3 é igual a menos A7, né? Ou vice-versa, né? Ou A7 é igual a menos A3, tá? Então, disso, né, segue o seguinte, que a gente vai ter que x é igual a 0 mais A1, que multiplica 1 mais i, si, mais A6 e que si ao quadrado mais A3, 1 menos i que si ao cubo, tá? Beleza, né? Aí o que que acontece? Aí a gente tem o seguinte, né? Então a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira. Ah, a gente tem que isso aqui vai ser igual a zero mais o A1 a gente não mexe, né? Então vai ser A1 que multiplica isso aqui, ó. 1 mais i si, e vou deixar isso aqui dessa maneira, tá? E agora, observa o seguinte, ó. Se a gente pegar o... Vamos fazer um rascunho aqui. Se a gente pegar 1 mais i que multiplica e aqui, né? E elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai dar o quadrado desse, né? Que multiplica o quadrado desse, tá certo? Que por sua vez, o que é o quadrado desse, né? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo, tá? Então a gente tem que... Opa, faltou aqui isso aqui, que é... Tá, 2i, tá bom? Elevado a isso aqui, tá certo? Então, o que que a gente pode fazer, ó? A gente pode estar escrevendo isso aqui, tá? Como sendo A6 sobre 2, tá? Que multiplica isso aqui, tá? Porque, tipo, o 2 meio que vai cancelar com esse, né? E vai sobrar só isso aqui. Então, aí a gente tem esse malabarismo algébrico aqui, né? Para fazer, tá? E aí, repetindo um argumento bem parecido, né, com isso aqui, a gente vai ter que isso aqui pode ser escrito como sendo a ao cubo dividido por 2. Deixa eu só checar se é isso mesmo. Isso vai dar... É menos aqui, na verdade. Vai dar menos ao cubo dividido por 2, que multiplica 1 mais i si elevado ao cubo, tá? Então, esse aqui é o nosso rascunho, né? Então, vamos só
Eita, vamos só deixar ele separado, né? Tá. Então, uma vez que a gente faz isso, a gente consegue mostrar, né, que os elementos, né, que são fixos têm essa cara, né? Então, isso quer dizer que o nosso C, a adaga, né, ele vai ser Q I mais um, né? Ou, desculpa, um mais I, que multiplica Xi, tá? E de maneira similar, né, ou análoga, a gente obtém também que o A, a adaga, vai ser QI raiz de 2, que o B, né, fixo por B, vai ser QXI, que o fixo por D vai ser o QI XI, e o fixo por E vai ser, tomara que caiba aqui, 1 menos I, que multiplica XI, certo? Então, pessoal, também é possível, né, porém é bem tedioso, verificar que esses, né, são os únicos corpos intermediários, tá? Então, lá nas notas, né, eu deixo a parte 9 só para falar isso, né, que é possível, né? É possível, porém tedioso. Verificar, né, se que eles são os únicos corpos intermediários, né? Bom, a graça é que a correspondência de Galois dá pra gente, né? Uma vez que a gente conhece todos os subgrupos, né, a gente vai conhecer também todos os subcorpos intermediários, né? Então, do que ter que se aventurar na raça aí, né? Além disso, a gente também tem uns subgrupos normais, né? Os subgrupos normais de G, né? São o próprio G, né? O S, o T, o U, né? O A e o I, né? Por que não, né? E aí, pelo teorema fundamental de Galois, né? A gente tem que esses caras aqui, né? São as únicas extensões normais de quê? Contidas em K. Tá? Lembrando que o K pra gente é isso aqui, né? Onde o Xi é a raiz quarta de 2. Pois o que acontece, né? Cada corpo de decomposição sobre Q, né? Para os polinômios. Então vamos lá. Pois para cada corpo de decomposição sobre Q, para os polinômios. Então a gente tem T, né? T quadrado mais 1, T quadrado menos 2, T quadrado mais 2,
T à quarta menos T quadrado menos 2, T à quarta menos 2 respectivamente, né? São extensões normais de Q, tá? Cada, cada corpo, né, é correspondente, né, ao grau de extensão desses polinômios, né, ou a extensão, né, via raiz, né, desses polinômios, né, são normais em Q, tá certo? Por outro lado, né, a gente tem que essa extensão aqui, né, ela não vai ser normal. Por quê, né? Pois se a gente pegar esse polinômio aqui, né, x à quarta menos 2, possui raiz, né, no que seria o xi, né, em B adaga, né, no corpo que no isso, no corpo que fixa B, né, mas não se decompõe nele, né? Tá certo? E analogamente, né, temos que C, o que fixa C, o que fixa D e o corpo que fixa E não são extensões normais. Tá certo? Extensões normais de quê? Beleza, né? Então, que como 11ª observação, né? De acordo com o Teorema Fundamental de Galois, a gente tem que o grupo de Galois, o grupo de Galois da extensão essa aqui, né? Do corpo que fixa A sobre Q é isomorfo ao quociente, né, do grupo com relação a A, né? Tá? Então, o grupo de Galois dessa extensão é isomorfo a esse quociente, tá certo? E esse quociente, né, ele é isomorfo a Z2 cartesiano Z2. Bom, vamos mostrar isso, né? Calculando o grupo de Galois, dessa extensão aqui, né? Que é da extensão mesmo que a gente tinha, né? Então vamos lá, né? Como a gente tem que o, o corpo que fixa o A é dado por isso aqui, tá? Então existem 4 queutomorfismos. Tá? Que eu vou estar representando esses automorfismos por essa tabela.
Tá certo? Então a gente tem a identidade, né? O automorfismo que fixa o i, né? Mas que troca o raiz de 2 por menos raiz de 2 e as outras possibilidades que a gente tem também, né? Então, como a gente tem que alfa ao quadrado, né? É igual a b quadrado, que é igual a identidade, né? A gente tem que tanto alfa quanto beta são elementos de ordem 2, né? E a gente tem também que é abeliano. Então, esse não tem outra maneira, né, que ser o próprio Z2 cartesiano Z2. Porque para grupos com quatro elementos, né, a gente só tem duas possibilidades, né? Ou ele vai ter um elemento, ou ele vai ser cíclico, né? Vai ter um elemento de ordem 4 que aí vai gerar tudo e vai dar o Z4, né? Ou você tem dois elementos que têm ordem 2, né? Então, e aí daria o Z2 cartesiano Z2. Tá certo, gente? Bom, aí basicamente a gente tem todas essas informações, né? E os diagramas, né, de FG, né, não são os mesmos, né, a menos de virar algum diagrama de cabeça para baixo, né? Então, é, portanto, não existe, né, uma correspondência, né, tipo correspondência de Galois que preserva a relação de inclusão, né? A gente tem a inclusão trocada, né? Só observar isso, né? É que no primeiro momento, né, isso pode parecer estranho, né, que a correspondência de Galois inverta as inclusões, né? Mas de fato vai acabar sendo bem natural, né, pelo que a gente viu, né, de fixar, né, os automorfismos que fixam os elementos, né, eles meio que dão essa coisa ao contrário, né. Mas em determinados contextos, né, isso vai tornar bem útil para a gente, tá? Ao invés de propriedade que preserva a inclusão. Tá certo, gente? Então esse exemplo, né? Essa aula foi basicamente a gente explorar um exemplo e ver como às vezes a gente lidar com grupos, né? Pode ser bem mais fácil do que obter os subcorpos intermediários, né? Então a correspondência de Galois vem aí para ajudar bem as coisas, né? Então é isso, gente. Então continue se cuidando sempre e até a próxima.